Amados irmãos, graça e paz. Hoje eu estarei trazendo uma mensagem cujo título é A Igreja. Quando falamos igreja, é a Igreja do Senhor Jesus Cristo, fundamentada por Ele e por seus apóstolos. E nenhuma pessoa pode colocar outro fundamento além daquele que já foi posto. E o fundamento, volto a repetir, foi colocado por Jesus Cristo e seus apóstolos. Vamos fazer um pequeno comentário a respeito da igreja. Uma igreja, por mais antiga, por maior que seja, por mais rica e poderosa que seja, que não coloca a Bíblia, a Sagrada Escritura, em primeiro lugar, e que não é firmada os seus ensinos de acordo com a palavra de Deus, que é santa, infalível e imutável do Todo-Poderoso, mas que apenas firma os seus ensinamentos conforme as tradições e não na palavra de Deus, você deve fugir dela. Fugir como você deve fugir de uma serpente, uma áspide venenosa. Se a igreja ou a religião não está firmada na palavra e não reconhece a divindade de Jesus Cristo e não o reconhece como Deus, fuja dela. Ela até mesmo pode dizer que ele foi um bom homem, um bom mestre, fez grandes coisas, mas que ele era somente homem e não era Deus. Isso já nos primeiros séculos. A igreja teve que enfrentar os gnósticos. O gnosticismo, ele reconhece que Jesus foi tudo isso. Um bom homem, um bom mestre, fez grandes coisas, mas que era somente homem e não era Deus. Isto é negar as duas naturezas do Senhor Jesus. Foi o único homem na face da terra que possuía duas naturezas, a humana e a divina. E os gnósticos, e como hoje também, muitos não o reconheceram e nem reconhecem como uma pessoa divina e humana que esteve aqui na Terra.
vou te dizer, como ele poderia ser um bom homem e ser um mentiroso? Ele mesmo dizia que ele era o Filho de Deus. Ele não poderia ser um bom homem e ser um dos maiores mentirosos da face da terra. Jesus Cristo é Deus. Jesus é Deus. Volto a afirmar, Jesus Cristo é Deus. Ele mesmo dizia, olhem, em João capítulo 8, versículo 36 em diante, ele dizia: antes que Abraão existisse, eu sou. Ele era e é o eterno e verdadeiro Deus. Ele é o eu sou de Êxodo 3,14. Ele disse para Moisés: eu sou o que sou, e fora de mim não há outro Deus que eu conheça. No princípio, disse João no seu Evangelho, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Ele é o Criador dos céus, da terra, do mar e de tudo quanto neles há. Você vai lá em Gênesis, capítulo 1, você encontra o primeiro versículo dizendo: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, era sem forma e vazia, e havia trevas sob a face do abismo. Então disse Deus: haja luz. Quem é que falou haja luz? A palavra. E Jesus Cristo era o Verbo, o Logos de Deus, a palavra. Foi a palavra que disse: haja luz e houve luz. A luz foi a primeira criação do Verbo, que estava com Deus e que era Deus. Jesus Cristo era o Verbo, que no princípio, disse João, estava com Deus e era Deus. O Verbo é a palavra, como eu disse, o Logos de Deus. Jesus Cristo é Deus.
Ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Desde o princípio ele já conhecia o fim. Ele é o primeiro e o último. O Criador de todas as coisas. Somente Ele, Jesus, é digno de receber toda a honra e toda a glória. Toda adoração, porque só Ele é Deus. E está escrito na palavra. Somente adorarás o Senhor teu Deus e a Ele servirás. Em Êxodo 20, os 10 mandamentos, ele disse: Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei do Egito. Não terás outros deuses diante de mim. Agora, muita gente não entende, não compreende. Eu já tive muita luta a respeito da pregação, do ensino da palavra de Deus, da divindade do Senhor Jesus. O que o povo lê e não entende é que existe a unidade composta de Deus e a unidade absoluta de Deus. A unidade composta é Pai, Filho, Espírito Santo. E a unidade absoluta de Deus é Senhor Jesus Cristo. Senhor é o seu nome divino. Isaías 42:8 fala assim: Assim diz o Senhor, e Senhor é o meu nome. Isaías 42:8. O Pai é Senhor. O Filho é Jesus. O Espírito Santo é Cristo. Aí está, Senhor Jesus Cristo, Pai, Filho e Espírito Santo. Deus não é Deus de confusão. Há um só Deus, um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Mas isso eu estou explicando para distinguir que Jesus Cristo, Senhor Jesus Cristo, é Deus. E se tem alguma igreja que não traz esse ensinamento, você deve fugir dela. Saia fora dela, povo meu. Nós temos que zelar
pelo Evangelho. Vocês lembram quando Jesus Cristo perguntou aos apóstolos: que dizem o homem que eu sou? Uns dizem que o Senhor é um dos profetas, outros dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias. E vocês, o que dizem que eu sou? O grande Pedro, que sempre tinha a primeira palavra, eu creio que ele ficou de pé, levantou-se e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Oh, Pedro, não foi a carne nem o sangue quem o revelou, mas meu Pai é quem o revelou. E por esta pedra, que sou eu, edificarei a minha igreja. Muitos pensam que a igreja é edificada por Pedro, porque Jesus Cristo falou, por esta pedra. A pedra significa, por esta revelação que o Pai te deu, eu vou edificar a minha igreja. A palavra Pedro é Petros. Petros significa um fragmento de pedra, uma britazinha. Fragmento de pedra, tu és Petros, tu és Pedro. E por esta pedra que sou eu, ou eu sou, eu vou edificar. Isto é, por esta revelação que meu Pai te deu, eu vou edificar a minha igreja. Pedra é Petra. Pedro é Petro, que significa fragmento de pedra, que é Cristo. Agora, eu disse que toda honra e toda glória e toda adoração deve ser feita a Ele, Jesus Cristo, que é Deus. Porque é com Ele que você vai encontrar lá no reino dos céus e ajustar contas com Ele. Não é a sua Virgem Maria, nem com Pedro, nem com Paulo, nem com João, nem com Tiago, nem com Antônio Carlos. É com Ele, o Senhor, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. É com Ele. Não com nenhum dos profetas, nem pastores ou evangelistas, que você vai ter que ajustar conta. É com Ele, Jesus Cristo, o Emanuel, o Deus conosco, o Deus forte, o El Shaddai, o Todo-Poderoso. Por quê? Isaías diz que o governo estava sobre os seus ombros. E ele iria reinar para todo sempre, porque ele é Deus.
Eu não me envergonho disto. Eu quero que os gnósticos, os humanistas, os modernistas saibam que Jesus Cristo é Deus. E se a sua igreja não confessa